Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos aqui fazer nossa criação de cenário para esse sábado, dia 5 de novembro. Um dia bem movimentado, né, com vários jogos. Então, sem muitas delongas para o vídeo não ficar muito grande, tá? Vamos começar aqui. Como sempre, usando o radar esportivo, né, onde eu consigo fazer minhas estratégias, consigo marcar elas e fica mais fácil para eu no ao vivo, né, no dia a dia ali, dar uma olhada, ver como é que mais ou menos eu pensei, né, tracei minha estratégia para trabalhar, mas obviamente no ao vivo eu posso mudar completamente minha ideia de trabalho, né, é o ao vivo que para mim me molda como eu vou abordar o jogo e tudo mais, mas óbvio, preciso ter um norte, né, chegar ali com algum embasamento, tá bom? Então vamos lá, eu não sei se o horário de verão lá na Europa, acho que acabou, né? Acho que acabou, tá no inverno, logo no meio da estação lá, então não tem, acho que não tem mais horário de verão, então por isso que os jogos são uma hora a mais, então é bom quem gosta de dormir um pouquinho mais, né? Por exemplo, a Bundesliga 2 era 8 horas da manhã que a gente acordava para ver jogo. Sábado agora pode acordar às 9, tá bom? Mas vamos lá. Bundesliga 1, seguir aqui a ordem para não perder. Borussia Dortmund e Bochum. O Bochum que na temporada passada se manteve, né, na primeira divisão. Ele subiu na temporada retrasada da segunda para a primeira, junto com o Greuther Fürth, né, que eu comentei que foram os dois times melhores na temporada retrasada da Bundesliga 2. Bochum, Greuther Fürth e Rosenkiel. O Kiel não subiu, né? Ficou em terceiro e não conseguiu a promoção. E o Greuther Fürth, se eu não me engano, o Fürth foi campeão ou foi segundo Fürth? Agora eu não sei. Mas teve muita dificuldade, né? Caiu muito distante. O Bochum não, o Bochum conseguiu ficar. Nessa temporada o Bochum tá muito mal. O começo do Bochum foi muito ruim, né? O Schalke que subiu na temporada passada da segunda para a primeira, se eu não me engano o Schalke subiu em segundo. O campeão foi o Werder Bremen. Mas o Bochum teve muita dificuldade nesse começo de temporada. Se pegar os jogos do Bochum, também o começo foi muito ruim, né? Pegou times fortes no começo. Mas o Bochum fora de casa vem de uma derrota 4-0 para o Wolfsburg, que é um dos bons times, né, da temporada. Ganhou do Elfsberg, que foi a DFB Pokal, né? O Elfsberg, que é o time da terceira, que está em primeiro, luta lá com o 1800 Munique para ver quem vai ser o campeão da terceira liga da Alemanha para subir para a Bundesliga 2. Tomou de 4 do Stuttgart. O time do Stuttgart hoje apanhou pro Borussia Mönchengladbach 3-1. Gol no finalzinho, pagou bem no limite, né? Eu tava ali colocando na planilha o headzinho, chegou o gol no último lance. Mas o time do Stuttgart mal conseguiu aplicar uma goleada para cima do Bochum 4-1. O Leipzig meteu 4 no Bochum. O Schalke, que subiu da segunda para a primeira, meteu 3 e perdeu para o Freiburg 1-0. Então, a fase do Bochum é bem ruim, né? O Dortmund, que se classificou em segundo na Champions. O último jogo, não foi nem aqui, né? O último jogo empatou com o Copenhague 1-1. Dentro de casa, contando a Alemanha, tem uma goleada para cima do Stuttgart 5-0 e um empate com o Bayern de Munique 2-2. Se eu não me engano, o Bayern estava ganhando esse jogo 2-0. Ele empatou 2-2. E teve uma derrota para o Werder Bremen, se eu não me engano, 3-2. É a única derrota que o Borussia Dortmund tem em casa. Aqui, essa cotação é muito baixa, tá? Eu nem acho o time do Bochum tão ruim assim, não. Mas, obviamente, agora o Dortmund focando... Bochum, Wolfsburg... não tem DFB Pokal, né? Focando só na Bundesliga. Dá para buscar esse favoritismo aqui do Dortmund e ficar de olho no mercado de gols. Acredito que o Borussia Dortmund não tenha punch para golear o Bochum, tá? Mas vale a pena ficar de olho. Se estiver começando um ritmo bom, o Borussia, a goleada abrir ali a, sei lá, 5, 6, tá? Tô chutando. Não tem aqui nem a cotação da goleada. Mas sair um golzinho, 2 golzinhos rápido, essa cotação descer, eu acho que fica bem interessante, tá? Mas o Wolfsburg, eu acho um jogo bem complicado. Eu acho a equipe do Wolfsburg melhor que a equipe do Mainz, mais ofensiva, né? Eu gosto mais de trabalhar as equipes assim. A do Mainz eu acho mais equilibrada. Dentro de casa,
O mais, ó, não é um bom mandante, tem uma vitória só em 5 jogos. E o Wolfsburg fora também não é um bom visitante, tem uma vitória em 6 jogos. Mas é melhor visitante do que mandante, né? É jogo bem complicado, se eu ficar aqui de olho, vou tentar pegar alguma coisa, essa correção de preço e tudo mais. Tô achando essa odd um pouco baixa e ficar de olho no mercado de gols. Hoffenheim Leipzig, para mim, tem tudo para ser um dos grandes jogos do dia, tá? Jogo pode, para mim, vai feder a gol. Eu tava dando uma olhada prévia aqui, nem tem tantos jogos assim de mercado de gols entre eles, mas eu gosto muito das duas equipes, são duas equipes bem ofensivas. Vou pegar os últimos jogos do Hoffenheim em casa, perdeu para o Bayern 2-0, meteu 5 no Schalke, perdeu para o Bremen 2-1, um empate 0-0 com o Freiburg e um 4-1 para cima do Mainz, além de 1-0 para o Augsburg. O Leipzig fora, aqui foi na Champions, não, aquele 4-0 que devolveu com o Shakhtar, 3-3 com o Augsburg, 2-0 no Celtic e 1-1 na equipe do Mainz. Para ficar aqui de olho no mercado de gols. Acho match odds complicado, tá? Acho bem complicado. Ficar aqui somente de olho no mercado de gols. Augsburg e Frankfurt, para mim é um jogo que tem menos expectativa dessa rodada da Bundesliga 1. Dá para entender o favoritismo do Frankfurt, é uma equipe bem melhor, né, que a equipe do Augsburg. Tá numa temporada bastante equilibrada. Entrou, né, no grupo do Sport. Não, foi para Europa League, né? Foi para Europa League. Foi... Será que tu foi na confusão? Não. Aqui, ó, tá certo. Foi Tottenham e Frankfurt, foi isso aí. Tottenham e Frankfurt para Champions. Tottenham em primeiro, Frankfurt em segundo. Sport em terceiro, né? Com o gol que o Marcelo tomou no último lance do Tottenham. O Sport estava ficando fora. O Sport foi para a Europa League, o Marcelo ficou de fora. O Frankfurt, que é atual campeão da Europa League, né? Passa para a oitava da Champions num grupo bem equilibrado, onde o Sporting abriu 6 pontos, né, em 2 jogos, até ganhando do Frankfurt o primeiro jogo 3-0. O Frankfurt tem agora só só a Bundesliga para se preocupar aqui e tentar, né, subir cada vez mais para tentar garantir uma vaga direta na Champions. Dentro de casa, o Augsburg só tem uma vitória em 6 jogos, é um mau mandante. Fora de casa, o Frankfurt é um bom visitante, tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Até acredito nessa vitória do Frankfurt, tá? Mas tô achando essa odd um pouco baixa aqui. Para ser sincero, tô achando a odd um pouco baixa. Eu vou ficar de olho no mercado de gols, mas não tem muita expectativa não, tá? Para um jogo bem aberto. Expectativa, obviamente, aqui vai ser no Bayern de Munique. Ficar de olho nesse back no primeiro tempo. E na goleada do Bayern. Os jogos do Bayern com Hertha Berlim são jogos de bastante gols. Vou pegar aqui, ó, 4-1 pro Bayern no último jogo, na casa do Hertha, e um 5-0 pro Bayern dentro de casa. Teve a vitória de 1-0, 4-3 e um 4-0. 1, 2, 3, 4. Os últimos 5 jogos o Bayern meteu 4 goleadas. Então, não tem muito o que fazer de redemoinho aqui, né? Só acreditar nisso mesmo. Werder Bremen e Schalke 04, as duas equipes que subiram da Bundesliga 2 para a Bundesliga nessa temporada. O Bremen muito mais encorpado do que o Schalke. Dentro de casa o Bremen tem 2 vitórias e 3 derrotas. Fora de casa o Schalke tem 2 empates e 4 derrotas. Que dá para acreditar, né? Ficar de olho nesse back, a equipe do Bremen, e ficar de olho no mercado de gols também. Tem tudo para ser um jogo bem aberto. Não vou falar que é um jogo de Bundesliga 2, porque tanto o Bremen quanto o Schalke 04 são times de mais Bundesliga 1 do que Bundesliga 2. Né? Mas como eles vieram da Bundesliga 2, a gente pode falar. O último jogo entre eles foi um 4-1 para o Bremen fora de casa. Em casa foi um empate 1-1. Tinha também em 2021 um empate 1-1. Um 3-1 para o Bremen e 1-0 para o Bremen. Então nas últimas 5 partidas são 3 vitórias e 2 empates. Dá para confiar nesse 165 aqui. Vamos ver se obviamente no ao vivo vai dar esse padrão pra gente. O time do Schalke tá muito mal, tá? Muito mal mesmo, que pena. Porque... Cadê? Tem escalação? Tem esse jogador aqui que eu sou viciado nele. Simon Terod. O Léo Gamalho da Série B, né? Da Bundesliga 2. Como faz gol? Na Bundesliga 2, começando, a gente tem um jogo bem interessante. Heidenheim e Paderborn. Heidenheim é quarto. O Paderborn é terceiro. O Paderborn que vem de derrota, né, para o Hamburgo, se eu não me engano. Vem, ó, derrota para o Hamburgo, 3-2. O Paderborn abriu o placar 1-0.
O Hamburgo virou 2-1, 2-2 e 3-2. Se eu não me engano, a ordem foi essa. Mas eu lembro que o Paderborn abriu o placar. Fora de casa, vem de um empate broxante contra o Braunschweig, 0-0. Uma boa vitória para cima do Hansa, 3-0. O Hansa que perdeu hoje para o Sandhausen, 1-0. Vem de derrota para o Greuther Fürth. Esse resultado aqui foi até inesperado. E um empate com o São Paulo, 2-2. Heidenheim dentro de casa vem de vitória contra o Fürth, vitória contra o Hannover, empate com o Kaiserslautern e vitória contra o Fortuna Düsseldorf. Dentro de casa, o Heidenheim ainda não perdeu, são 4 vitórias e 2 empates. Fora de casa, o Paderborn tá na média, né? 2-2-2. Só não tem 8 gols sofridos aqui para ser tudo igual. Cara, eu não vou trabalhar match odds, que eu não gosto muito na Bundesliga 2, só se for para recuperação de resultado, né? Com uma odd bem baixa. Aqui eu vou ficar de olho no mercado de gols. Tende a sair gol se abrir o placar rápido. O último jogo entre eles foi um 2-1 para o Heidenheim. Em casa, o Heidenheim foi 0-0. Teve um 0-0 também do Heidenheim. Os últimos 2 jogos do Heidenheim dentro de casa foram 2-0, hein? Cuidado. Teve um 3-1, 2-2 e 2-1. Com o Paderborn em casa tem incidência maior de gol, mas dá para ficar de olho nesse mercado de gols aqui. Fortuna e São Paulo. O time do Fortuna vem crescendo no campeonato. É o 6º. O São Paulo, que na temporada passada brigou para subir, agora tá bem mal, né? Acho que não tem time para cair não, mas vai perigar. Sandhausen venceu, o time do Sandhausen hoje surpreendeu a equipe do Hansa. Dentro de casa, o Fortuna tem 6 jogos, tem 4 vitórias, um empate e uma derrota. Fora de casa, o São Paulo ainda não venceu. Dá para confiar nesse 2,05 aqui como back, tá? Mas, mais uma vez, é difícil trabalhar match odds na Bundesliga 2. Mas vamos lá, vou dar essa chance a Fortuna aqui. Dentro de casa, a Fortuna vem de uma derrota para o Nuremberg 1-0. Que, se eu não me engano, foi da FP Pokal, hein? Vem de a vitória contra o Arminia 4-1, Hansa 3-1 e Regensburg 4-0. São Paulo fora de casa, derrota para Arminia, Freiburg, aqui foi da FP Pokal, Braunschweig, Regensburg e um empate com o Greuther Fürth. Espero que dê padrão. Vamos ver. Karlsruhe e Rostenkiel. Rostenkiel subindo no campeonato, né? Não vem de boas atuações, se não me engano, são 2 ou 3 jogos sem vitórias. Vou ver aqui direito. E o Karlsruhe é o 10º. Dentro de casa, o Karlsruhe tem 3 vitórias e 3 derrotas em 7 jogos. Fora de casa, o Kiel tem 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Karlsruhe, dentro de casa, vem de derrota para o Fortuna, derrota para o Darmstadt, bateu o Nuremberg, empate com o Heidenheim e bateu o Hansa. São 2 derrotas seguidas. O Rosenkiel, os últimos 2 jogos sem vitórias. O Rosenkiel vem de empate com o Darmstadt, um bom resultado. Bateu o Nuremberg 3-2, derrota para o Arminia 4-2. O Arminia que vai perigar para ir para a terceira liga, o time que foi da primeira divisão na temporada passada. Primeira, segunda, terceira vai fazer escadinha. Regensburg 0-0 com o Kiel e um 7-2 para o Paderborn. Jogo que foi totalmente atípico, né? Cara, é jogo também para mim para mercado de gols, não tem muito o que fugir não. Os últimos jogos entre eles, Karlsruhe 2-0 na casa do Kiel, um 2-2 na casa do Karlsruhe, 3-2 na casa do Karlsruhe, 3-2 na casa do Kiel e 2-0 na casa do Kiel. Então, 2 jogos não tiveram gols, mas bateu 2 ali de média. Vamos ver, tem tudo para ser um jogo bem aberto. E o jogo mais louco para mim do dia, de todas as divisões, vai ser esse daqui. Por quê? O Kaiserslautern, nos últimos jogos do Kaiserslautern, é sempre jogo de gol pra caramba e empate. Ó, aqui tem um 0-0, mas tem um 2-0 contra o Hansa Rostock, bom resultado. Aí vai em casa, perde pro Heisenberg 3-0. Aí tem uma marca com o Hamburgo, que é um bom resultado, né? O Hamburgo aqui foi um tropeço. Aí empate com o Braunschweig 1-1. Aí empate com o Heidenheim 2-2. Aí empate com o Darmstadt 3-3. É o time para empatar com gol, cara. Impressionante. E o Arminia, dentro de casa, pegar o Arminia dentro. Vitória para cima do São Paulo, 2-0. Perdeu pro Karlsruhe 2-1. Um 4-2 no Rosenkiel e um 4-1 no Braunschweig. Esse jogo aqui tem tudo para ser gol pra caralho, vai. Saiu primeiro. Se for aquele jogo morno ali, cara, a gente pode feder um 0-0, hein? Vamos ver. Esse jogo aqui tudo pode acontecer. Se eu falar mal, vai dar bom. Se eu falar bem, vai dar mal. Então, deixa pra lá. Mas vou ficar de olho aqui no mercado de gols. Dá pra ficar aqui de olho? Vou até voltar aqui. Opa. Dá pra ficar de olho aqui num lei. Caso o Kaiserslautern abra 2-0, tá? Pegar uma recuperação do Arminia. Ou caso o Arminia abra 2-0.
Pegar uma recuperação no Kaiserslautern. No 1x0 ali, até acho que a cotação vai ficar alta. Não vou querer trabalhar, não. Vou querer trabalhar com uma odd ali perto do 1,10, 1,15, tá? Grava isso, vai valer a pena. Tem Sunderland? Tem Sunderland e Cardiff. Cardiff City. Sabe? Odeio ódio do Sunderland abaixo. Sunderland 12º, Cardiff 18º. Lei Sunderland. Último jogo do Sunderland dentro de casa. Dentro de casa. Perdeu pro Burnley 4x2. O jogo aqui pagou bem. Quem tá no VIP viu essa recuperação. Tava 2x0 pro Sunderland. Eu falei que o Burnley ia ganhar o jogo. Ainda goleou. Venceu o Wigan 2x1. Empatou com o Blackpool e com o Preston 0x0. Valeu. Lei Sunderland. Se der. Vamos ver. Na Holanda, a gente não tem os principais times, né? FA Cup também não. Amistoso, Qatar e Panamá, tchau, tô fora. La Liga, Barcelona, 1-0-8 com Almeria. Barcelona na caça do Real Madrid. Real Madrid que empatou com o Girona, se não me engano, no último jogo. Gol do Girona no finalzinho de pênalti. Como mandante, o Barça 5 vitórias e 1 empate. O Almeria, 1-0-8, que é 1-0-8 trabalha goleada, né? É o Beck no primeiro tempo, é goleada. Tem muito o que falar. Leva, joga. Vou criar lá no grupo VIP uma listinha dos meus artilheiros do dia, tá? Vou criar um bingo lá geral, mas quem quiser pode anotar aí. Lewandowski, eu vou botar que vai fazer 2 na partida. Pode anotar. Terceira Liga da Alemanha, quem quiser ficar de olho no líder Augsburg contra o Borussia Dortmund 2. Cadê? Só pra gente ver a classificação. O Augsburg é líder, o Borussia Dortmund é 12º. Dá pra ficar de olho aqui no back quem quiser. E, cadê? Não tem 1800 Munique. Só isso. Na França não tem PSG. Major League eu não tô fazendo. Premier League, Leeds e Bournemouth. Alguns jogos da Premier League eu vou pular, tá? Conta que vai ter muito jogo no mesmo horário. Esse pode ser um que dê pra pular. Leeds e Bournemouth com a só de 1,72 do Leeds. 2 vitórias em 6 jogos, 2 derrotas. O Bournemouth fora de casa. Só tem uma vitória em 6 jogos também, né? Teve jogo entre eles? Bournemouth era da temporada passada. O Leeds, não, Bournemouth não era não, né? Bournemouth subiu, eu acho. Deixa eu ver se dá pra pegar alguma coisa aqui. Apenas fora. Não vai ter. O Leeds já tava, né? Acho que o Bournemouth que não tava. O Bournemouth subiu. Que tem em 2015. Cara, devo pular esse jogo. Fazer não. City Fulham. Fulham que subiu da segunda para a primeira, atropelando a segunda divisão. Odd 1,11 pro City é muito baixo, né? Aqui mesma coisa do Bayern, mesma coisa do Barcelona. Aí ficar de olho no back HT e na goleada. O Haaland joga? Deve jogar, né? Foi poupado. Haaland joga. Pode anotar aí. 2 do Haaland. É o que eu buscarei fazer. North Force e Brentford. North Force eu gosto de trabalhar dos jogos. É a segunda pior defesa da competição. Empatado com o Bournemouth. É porque o Leeds só tem 15 gols também, né? Então daria pra pegar alguma coisa a favor do Leeds aqui. Vamos ver. Vou pular. Vou deixar marcado um back aqui. Leeds. Vai. Só pra desencargo. North Force e Brentford. Dentro de casa, a cotação bem parelha, não tem favoritismo. O North Force em casa tem 2 vitórias, o penúltimo pior mandante, né? E o Brentford fora de casa ainda não venceu, tem 3 empates e 3 derrotas. Cara, que joguinho ruim. Que dá pra ficar de olho no mercado de gols, porque a equipe do North Force é uma equipe que cede bastante oportunidade para o adversário. Deixa eu ver os jogos do Brentford fora de casa. Perdeu para Aston Villa 4x0, perdeu para o Newcastle 5x1, 0x0 e 1x1. North Force dentro de casa. Bateu o Liverpool 1x0. Ah, tem gente que perdeu muito dinheiro aqui. E não foi não. Empatou com a Aston Villa 1x1, perdeu para o Fulham 3x2, Bournemouth 3x2 e Tottenham 2x0. Fica de olho no mercado de gols. Wolves e Brighton, vou pular. Everton e Leicester. O Leicester melhorando no campeonato. Já saiu ali da última posição. O Everton, 12º. Everton tá mal também. Everton, depois que o Richarlison saiu, não placou não. Dentro de casa, 2 vitórias em 6 jogos, 2 empates, 2 derrotas. Fora de casa, o Leicester, 1 vitória e 5 derrotas. Cara, que vai cheirar merda o jogo também. O Everton dentro de casa,
bateu o Crystal Palace 3-0, perdeu pro Manchester 2-1, bateu o West Ham 1-0, empatou com o Liverpool 0-0. Aqui o Everton merecia ganhar o jogo. O Leicester fora, vendeu 4-0 no Wolverhampton, perdeu para Bournemouth, Tottenham e Brighton. Tomou de 6 do Tottenham e 5 do Brighton. Cara, vou pular esse jogo também. Tchau. Premiership, Celtic e Dundee United, 1-10 pro Celtic. Celtic é líder, agora tá fora também da Europa League, né? Ficou em último o Celtic. Real, Leipzig, Shakhtar e Celtic. Celtic foi em último, não tem nada. Então é focar na Premiership. O Rangers também, focar na Premiership. Dundee United, cara, a mesma coisa. Se der padrão ali meio-dia, é pegar back e ficar de olho na goleada. Deixa eu ver os últimos jogos entre eles. Celtic, 9-0 fora de casa, 1-1, 3-0, 1-0, 3-0. Não teve goleada, teve uma goleada, 9-0, mas dentro de casa foi 1-0 só. Começo do ano. Vamos ver. Primeira Liga, Porto e Paços Ferreira. Porto passou em primeiro no grupo com o Bruges, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen. Importante, Porto. Porto é terceiro, o Paços é o último. Tem de casa o Porto só tem uma derrota. Fora de casa o Paços tem um empate e 4 derrotas. 1-12, cara, a mesma coisa. É back HT e ficar jogando a goleada. Se der para trabalhar. Sporting e Guimarães. O Sporting que tá na Europa League por conta do gol do Tottenham no último lance da partida. O Sporting que pediu para ficar fora de tudo, né? Como jogou mal o Sporting. Tomou a virada em casa, né? Pro Frankfurt. Tava ganhando o jogo de 1-0. Foi 1-1 ou 2-1 o jogo? Não, perdeu 2-1, né? Perdeu 2-1. Sporting é sexto, Guimarães é quinto. Dentro de casa o Sporting tem 4 vitórias e uma derrota. Fora de casa o Guimarães tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. 1,33, cara. Tá baixo, hein? Tá baixo. Sport vem de 1, 2, 3, 4 vitórias seguidas. Guimarães nos últimos jogos fora de casa. Bateu o Paço, perdeu pro Braga. Nada demais, né? Cara, 1,33 tá baixo, mas eu vou confiar nesse back Sporting aqui. Vamos nele. Série A e Série B eu vou deixar por último. Série A italiana, Empoli e Sassuolo. Cara, devo pular esse jogo. 11 horas, horário da Bundesliga, né? Aí 11h30. Vamos ver, só para passar aí para vocês. Sassuolo 11º, Empoli 14º. Empoli em casa só tem uma vitória. Sassuolo fora também só tem uma vitória. Berardi voltou? Não. Piemonte. Piemonte acho que era do Empoli, hein? Será que Piemonte guarda um golzinho? Deixa eu ver se tem aqui informação que era do Empoli. O que eu acho? Aqui. Ó, Empoli. 2021 era do Empoli. Piemonte. Piemonte vai guardar um golzinho amanhã, lei do ex? Cara, fica aqui de olho no mercado de gols se eu vier fazer, tá? Não é certeza. Salernitana e Cremonese. Cara, eu vou pular esse jogo, mas acho que a Salernitana vai ganhar o jogo. Cremonese é o último. E a Salernitana vem de vitória, se eu não me engano, pra cima do Lazio. 2-1, 3-1. 3-1, ó, fora de casa. Em casa vai ter os Spezia 1-0, Verona 2-1. Perdeu pro Lecce 2-1, empatou com o Empoli 2-2, 4-0 na Sampdoria. Cremonese fora. Empatou com o Spezia, Lecce, Atalanta. Sei não, hein? 2-15. Acho que dá pra entrar num binguinho aqui, Salernitana com empate, hein? Vamos ver. Trabalhar esse lei Cremonese aqui. Atalanta e Napoli, tem tudo pra ser também um dos melhores jogos do dia, né? O time do Napoli tá invicto ainda no campeonato italiano. Se não me engano, na temporada, né? Napoli perdeu pro Liverpool, 2-0. Senão estaria invicto na temporada. Napoli 10 vitórias, 2 empates. É o melhor mandante. Não, melhor mandante não. Atalanta tem 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. Napoli fora de casa é o melhor visitante. 5 vitórias e 1 empate. Esse jogo aqui pode ser que tenha muita incidência de ter gols, tá? Ataque do Napoli é o titular, né? Osimhen, Kvaratskhelia e Lozano. É isso aí. Atalanta, Lookman, Pasalic,
Kopp Myers. Fica de olho no mercado de gol só. Milan Spezia, 1,22 pro Milan. Milan terceiro. Milan vai torcer para quem aqui? Para empate, né? Porque se a Atalanta vence, vai a 30. Só não pode deixar o Napoli disparar, né? O Milan muito provavelmente vai bater o Spezia. Dentro de casa, o Milan tem 5 vitórias e 1 derrota. Fora de casa, o Spezia, 6 derrotas. Back Milan, né? De pré aqui. Cadilho Otávio vai no HT. E no mercado de gols. Não sei se o Milan vai golear o jogo não, hein? Mas dá pra ficar de olho no mercado de gols Se bem que o Milan vem de 3 goleadas. Né? 4-0 no Salzburg, 4-1 no Zagreb, 4-1 no Monza. O Spezia, o último jogo do Spezia fora. Perdeu de 4 para Lazio. Cara, o Spezia também pegou pedreira, hein? Ó, perdeu para Juventus, Napoli e Lazio. Também perdeu para Monza e para Salernitana. Né? Na Suíça, a gente tem uma coisa interessante. Cara, eu comento sempre com vocês Suíça, né? Aí ficar de olho no ambas marcam aí. Tem muito mistério se pegar os jogos entre eles. A maioria ambas marcam. 5-2, 3-2, 3-2. Pegar os últimos jogos de St. Gallen. 1-1, 3-3, 1-1, 2-1, 3-2. Ficar de olho nisso se der para fazer. Mercado de gols e ambas marcam. Na Turquia, a gente não tem o Fenerbahçe. Na Áustria, a gente tem um belo jogo, hein? Wolfsberg e Red Bull Salzburg. Salzburg passou? Não, né? Salzburg foi para Europa League, né? Perdeu para o Milan 4-0. Passou Chelsea em primeiro, Milan em segundo, Salzburg em terceiro e o Zagreb ficou pelo caminho. Cara, esse time de Wolfsberg não é tão ruim não, hein? Tá mal aqui, mas não é tão ruim não. Últimos jogos a gente teve 2-1, 4-0, 4-1, 1-1, 2-0. Tem muito favoritismo, né? Salzburg domina. Wolfsberg a ser dentro de casa. Vem de derrota 3-2, derrota 2-1, vitória 3-1. Ficar de olho no back aqui, ao Salzburg e no mercado de gols. Cara, Série B italiana não vou fazer nada, porque não tem nada que vale aqui, né? Criciúma tão bem, ninguém luta mais por porcaria nenhuma. E Sampaio Correia e Londrina também não. Então, pular a Série B. Não vou nem olhar. Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente tem o Fluminense já no G4, né? G4 não, no G6 já consolidado. Na verdade, Palmeiras, Inter, Flamengo, Fluminense e Corinthians já estão entre os 6 primeiros que já tem vaga direta na Libertadores, né? Porque o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, então abre 2 vagas para baixo. Então o G4 vai virar G6. O Corinthians, que aqui tem menos pontos, né? Menos vitórias, 61. O sétimo, que é o Galo, em 3 jogos restantes só pode chegar a 61, só com mais 3 vitórias vai a 16 e não passa o Corinthians, então tá todo mundo classificado. O que vale aqui é uma melhor premiação, né, de posicionamento. O São Paulo precisa lutar por essa vaga. Então pode ser que seja mais interessante aqui, pode ser que seja mais interessante não, pode ser que o São Paulo venha com mais vontade de jogo do que o Fluminense, tá? Pode ser. Aqui eu vou trabalhar somente o mercado de gols. Não vou trabalhar o match odds. Até acho que o Fluminense é favorito. Até acho que o Fluminense tem grande chance de ganhar. Mas acho que o São Paulo pode vir com mais vontade. Tá bom? Os últimos jogos deles, Fluminense em casa, a vitória 2-1. Uma derrota 2-1 para o São Paulo. Complicado para match odds assim. Santos e Avaí, aqui eu vou tentar pegar um back Santos. Por quê? O Avaí já está rebaixado, né? O Avaí que pediu para ser rebaixado. O Bruno Silva ajudou isso, né? O Cuiabá e Avaí, o Bruno Silva saiu cara a cara com o Walter e perdeu um gol inacreditável. Era para ter encostado, né? Porque o Cuiabá bateu o Botafogo, tira 3,34, bateu o Avaí, tira 1,31. Se o Avaí tivesse ganho, ia para 31 junto com o Cuiabá. O Cuiabá jogaria muito mais pressionado contra o Botafogo. Faltando 3 jogos, só pode chegar a 37, que é a mesma pontuação do Cuiabá. Então o Cuiabá precisa de 1 ponto para o Avaí ser rebaixado. O Avaí já foi. O Santos briga pela Sul-Americana e são 8 pontos para o G6, mas vai abrir G8, né? Então são 5 para o São Paulo. O Santos precisa ganhar. Vai ficar de olho aqui no back Santos. Aqui não marcou não? No mercado de hoje. Foi. Ih, desmarcou tudo? Puta que pariu. Depois eu marco aqui de novo. Pra passar pra vocês direitinho. Eu lembro. Red Bull Bragantino e América Mineiro.
Bragantino que vem de vitória para cima do Avaí 2-0. Eu gosto do time do Bragantino no primeiro tempo. É um time que dá bastante intensidade, só que se perde muito no segundo tempo. E no jogo contra o Avaí foi ao contrário. Até jogou bem no primeiro tempo, só que no segundo tempo o desespero do Avaí de tentar o resultado, o Bragantino soube aproveitar e venceu. O América Mineiro vem de vitória sobre o Inter, né, que ajudou o Palmeiras ali a ser campeão no dia, né, sem jogar. O Bragantino ainda lutando por Sul-Americana ali, o América Mineiro lutando pela Libertadores. Acho que esse jogo nem é tanto para mercado de gols assim, mas vou ficar de olho no limite ali no final da partida, tá? Goiás e Juventude em reformulação, perdeu no finalzinho para o Curitiba 1-0. O Goiás estava perdendo para o Atlético Paranaense 3-0 e diminuiu 3-2, não conseguiu o empate. É muito favorito aqui o Goiás? Não, mas essa saldo de 1,70 é interessante, né? Dá para ficar de olho no back aqui, a equipe do Goiás. Corinthians e Ceará. Cara, mesma coisa do jogo do Fluminense e São Paulo, né? Muito mais pressionado é o Ceará para tentar ganhar e sair da zona do rebaixamento do que um Corinthians, por exemplo. Mas o Corinthians precisa, obviamente, melhorar a pontuação. Melhorar a pontuação não, melhorar o posicionamento, vale um dinheiro. Pô, ficasse na frente do Flamengo pro Corinthians seria, tipo, bom pra caramba, né? Se ficar em segundo ali, pode falar que foi, vice pro Palmeiras, mas, cara, é importante, é um dinheiro bem maior, né? Acho que o Corinthians tem mais time, não. O Corinthians tem mais time que o Ceará. Acho que o Corinthians tem grande chance de ganhar, mas tem que ver como é que vem a postura do Ceará, tá? Um empate com o Ceará aqui, 35, não é tão ruim. Ou é tão ruim? O Ceará não vem pra dentro do Corinthians, né? Os últimos jogos é o Avaí fora rebaixado e pega o Juventude em casa. Vamos supor que empate com o Corinthians e vence os últimos 2 jogos, ele faz 7 pontos. 7 pontos vai a 41. O Cuiabá tem 3 jogos. Eu sei que o Cuiabá pega ainda Palmeiras. Não sei quais são os últimos jogos do Cuiabá. Não dá nem pra ver aqui direito. Mas, cara, 7 pontos pro Ceará não é ruim, não. Será que o Ceará vem fechado? Jogou mal demais. Cara, vou até botar um back Corinthians aqui. Tô lembrando agora, será que contra o Fluminense jogou nada? Nada. E o Ceará vem de quantas derrotas seguidas? 1, 2, 3 derrotas seguidas. Empate com o Cuiabá. Era pra ter ganho aqui, né? Perdeu pro Atlético Goianiense, perdeu pro Inter e perdeu pro Fluminense. Fora de casa. Só empatou com o Atlético Mineiro. Perdeu pra Coritiba, Atlético Goianiense e o Inter. 2 concorrentes direto, né? E o Inter que abriu o placar 1-0, mas tomou a virada. Inter e Cap. O Inter acabou o campeonato pra ele. Libertadores já tá. O Cap tem que manter aqui a 6ª posição, pelo menos, né? O jogo é mais importante pro Cap do que pro Internacional. Ficar de olho nesse Lei Inter aqui, tá? A saúde tá baixa, hein? Podia estar um pouquinho mais alto. E o Cap mostrou que pelo menos está querendo, né? Bateu o Goiás 3-2, fazendo um bom primeiro tempo, 3-0. Mas mostrou que não se abateu muito, né, com a perda da Copa do Brasil, da Libertadores. Beleza? Então é isso. Vou refazer aqui. Tenho de cabeça, mas vou refazer aqui para não ficar perdido, tá bom? E vou compartilhar lá no grupo VIP essa minha estratégia aqui do dia. Beleza? Boa sorte a todos. Quem quiser acompanha a gente aí, tem o grupo Free e o grupo VIP para ficar por dentro do nosso trabalho do dia a dia. Valeu? Abraço!